Sejam bem-vindos, obrigada por vocês estarem aqui. Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje, principalmente para aquelas pessoas que estão no processo de emagrecimento. Nós vamos falar sobre as emoções e a alimentação. Muito bom. Olha só, gente, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou falar para vocês, eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui, e o chat vai estar aberto. Vocês podem mandar perguntas, dúvidas que vocês têm, algum comentário, podem ir deixando que no final eu vou responder, combinado? Assim eu consigo transmitir as informações que são importantes, ok? Muito bem. E eu vou responder todas as dúvidas no final, se tudo der certo, se nós não nos prolongarmos muito no tempo, tá bom? Muito bem, eu vou começar já então. Hoje nós vamos falar sobre as emoções e a alimentação, emoções e comida, o apetite. Uma das maiores dificuldades das pessoas que querem emagrecer é controlar a fome, não é mesmo? Lidar com a necessidade de comer grandes volumes de comida, principalmente quando faz aquelas dietas de grande restrição alimentar, onde é proibido isso, proibido aquilo, parece que aí é que dá vontade de comer mesmo, não é? Na verdade, o ideal é que a gente tivesse apenas aquela fome fisiológica, aquela fome natural, né? O ideal é que a gente comesse apenas guiado por essa fome instintiva, fisiológica. E o que é essa fome natural? Olha só, no nosso estado natural, no nosso cérebro, é capaz de controlar a fome automaticamente. Acontece assim, quando o açúcar do nosso sangue abaixa até certo nível, o nosso corpo envia mensagens para o nosso hipotálamo, para nós sentirmos fome. O hipotálamo é uma região lá no nosso cérebro que é responsável por regular a fome. Então, quando o hipotálamo recebe esse aviso de que a queda do açúcar no sangue está chegando em níveis que não são toleráveis pelo nosso corpo, o hipotálamo vai secretar o hormônio para a gente sentir fome, e quando a gente já comeu o suficiente, os hormônios se invertem e nós não sentimos mais fome. E esse circuito entre sangue e cérebro, ele funciona sozinho, desde que nós fomos criados há milhões de anos atrás. Fome é um sinal tão elementar, tão essencial, que todo animal vertebrado, ou seja, todo animal que tem medula espinhal, tem um hipotálamo, que é essa área do cérebro que regula a fome. Porém, nós, seres humanos, nós interferimos nessa fome muito facilmente. Nós não deixamos ser controlados por essa regulação normal do nosso cérebro, né? Pelo que o nosso corpo nos diz, pelo que o nosso corpo necessita, pelas necessidades fisiológicas. Nós interferimos nisso. As nossas emoções, principalmente, afetam diretamente o nosso ato de comer. Nossas emoções podem nos tornar vorazes por comida e também podem nos tornar incapazes de comer, não é verdade? Agora, olha só, eu preciso alertar você a respeito de algo aqui hoje nessa live. Eu preciso te dizer que nós vamos falar de coisas delicadas aqui, que talvez mexam um pouco com você. E quero te pedir para você ter coragem. É uma forma de coragem, tá? Uma coragem mesmo, para perceber algumas coisas. Então, fica aqui comigo, porque eu vou falar de coisas muito importantes, ok? O nosso estado emocional afeta diretamente nossa forma de comer, isso é fato. Tem pessoas que, quando estão tristes, por exemplo, não conseguem comer nada, é como se a garganta fechasse, enquanto outras pessoas disparam a comer. Nós podemos, por exemplo, nos distrair e deixar de comer, tem gente que até esquece de comer, e também nós podemos ser obsessivos e só pensar em comida o dia inteiro. Uma paciente minha, eu me lembro bem, me disse uma vez que tudo que ela faz é pensando em comida.
Quando uma amiga dela chama para conversar, ela já pensa onde que vai ser esse encontro, se vai ter um bolo gostoso. Se ela é convidada para um casamento, por exemplo, ela fica o mês inteiro imaginando a mesa de doces, e é assim, o dia inteiro pensando em comida. Na verdade, nós seres humanos estamos sempre procurando satisfação. Satisfação não de comida na maioria das vezes, mas satisfação de outras necessidades que são tão essenciais como a comida, como, por exemplo, necessidade inconsciente de incluir alguém que foi esquecido na nossa família, necessidade de lembrar alguém, de se conectar com alguém, necessidade de sentir segurança, de se sentir protegido, necessidade de ser amado, de ser querido, e até necessidade de se sentir vivo, não é verdade? Então, são necessidades humanas, nós precisamos mesmo dessas coisas. O problema é quando a gente começa a confundir essas necessidades com fome. Nós sentimos que precisamos satisfazer uma necessidade emocional e recorremos à comida, porque é mais fácil de lidar, é mais rápido, é menos doloroso. Só que a única necessidade que a comida pode, de fato, satisfazer é a fome, é a necessidade de nutrientes, de energia. Aí, o que acontece? Nós comemos, não satisfazemos aquela necessidade que precisa ser satisfeita, aquela necessidade emocional, e continuamos comendo, buscando essa satisfação que não vai chegar. Pelo menos não antes daquela sensação de estar quase explodindo de tanta comida. E dessa forma, nós não resolvemos nenhuma das coisas e criamos outros problemas. Um paciente meu, muito ansioso, estava num momento da vida muito estressado, vivendo sob pressão nos últimos anos, ele me relatou o seguinte, veja bem, lá no meu consultório, ele me disse que ele sentia uma angústia tão forte que ele precisava comer até sentir dor no estômago, até sentir que não cabia mais nada. Ele precisava sentir aquele peso, aquele preenchimento forte dentro dele. Não importava qual comida era. Era como se ele entrasse num transe, se desconectava do presente, começava a comer, e por alguns minutos era como se ele tivesse anestesiado, longe. E ele mesmo não soube explicar a razão, né? Claro que eu o encaminhei para psicoterapia, né? Para ajudá-lo a lidar com esse processo, né? Mas só dele ter percebido que ele estava comendo dessa forma, que ele estava precisando da comida para sentir esse preenchimento, já adiantou muito o processo dele. E talvez muitos de nós não sentimos essa necessidade tão forte assim, mas é fato que nós comemos em excesso como uma forma de substituição daquelas necessidades que nós queremos satisfazer. E isso vira um ciclo de troca, muitas vezes até sem você perceber o que está fazendo. Você vai colocando uma coisa no lugar da outra. Será que você está nesse ciclo? Você já se percebeu alguma vez assim, em algum nível? Me conta aqui, deixa aqui nos comentários se você já se percebeu dessa forma, se você já se pegou trocando emoção por comida, ao invés de olhar para a emoção, perceber essa emoção. Por exemplo, olha só, algumas situações que podem acontecer. Você não se sente amado, não se sente querido, então você transforma a comida em um pouquinho de amor por si mesmo. Você não vê sentido na vida, mas pelo menos quando come, consegue ignorar essa sensação e ter algum prazer de viver enquanto come. Você não se sente preenchido e alimentado enquanto não estiver explodindo de tanto comer. Você se sente inseguro, precisa se anestesiar, comendo até cansar, porque aí o cansaço te traz uma calma que dura algum tempo. E no final nós ganhamos peso por pura insatisfação com coisas que não deveriam e não podem ser satisfeitas com comida. A história do sobrepeso é a história de comer pela razão errada. A história da insatisfação com algo. Por isso que o processo de emagrecimento tem que ser o mínimo prazeroso. O emagrecimento tem que te trazer alguma satisfação. E não mais uma insatisfação.
né? Cada passo do processo de emagrecimento deve ser satisfatório de alguma forma, né? Um bom caminho para começar esse processo é entender que é possível parar de ser obsessivo, por exemplo, com relação ao corpo, com relação à dieta, calorias. É possível comer bem, comer coisas saborosas e emagrecer. É possível aprender a lidar com as frustrações, com as dores, colocá-las no seu lugar, né? É possível aprender a lidar com isso, identificar e satisfazer cada necessidade emocional dentro do âmbito psíquico, dentro do âmbito emocional. A comida não deve ser usada para curar as frustrações e as insatisfações. E quantas vezes nós fazemos isso? Não é verdade? Então, a comida não se presta a esse trabalho, ela não é eficaz nisso, em curar frustrações, em curar insatisfações e carências. Seria o mesmo que pensar que álcool, drogas, poderia exercer esse papel. Na verdade, a gente se anestesia momentaneamente, mas logo vai ter que lidar com as consequências disso, principalmente na saúde, né? Na verdade, todos nós queremos ser feliz, né? Nosso desejo maior é ser feliz, e esse desejo, no processo de emagrecimento, nós temos que trazê-lo como nosso maior aliado. Então, o processo de emagrecimento com prazer, para nos levar a uma vida mais feliz e mais leve, é o nosso aliado. E nós todos temos problemas, né? A vida de todo mundo é um pouco complicada, não é mesmo? Nosso sistema familiar é cheio de emaranhados, de forma que a gente não está tão livre assim para fazer aquilo que a gente sabe o que é certo. E por isso a gente tem tanta dificuldade de mudar, mesmo quando a gente tem as melhores intenções, quando a gente está cheio de força, de vontade para fazer algo, vira e mexe, a gente se depara com situações em que a gente não consegue controlar, né? Um exemplo prático disso é quando a gente come por estresse, né? O estresse faz você comer? Você já se percebeu comendo por estresse? Me diga aqui, se você já passou por essa situação. Pessoal do YouTube, estão me ouvindo bem, né, pessoal? Ok. Observe essas situações. Você é sedentário? O sedentarismo piora as nossas reações ao estresse. Porque quando a gente pratica atividade física regularmente, o exercício melhora a nossa reação ao estresse, regula o nosso apetite, reduzindo o nosso apetite. Então, a atividade física melhora a nossa adaptação ao estresse, para lidar com as questões, as pressões do dia a dia, e vai afetar o nosso apetite positivamente. Você costuma se isolar? Esse é um outro fator que nos leva a comer por estresse, porque quando a gente fica sozinho demais, sem vínculo social, o isolamento faz com que você não tenha uma válvula de escape, porque nós somos seres relacionais, nós precisamos uns dos outros. Você costuma lidar com o estresse sozinho? Quando você está nervoso, irritado, inquieto, você sai beliscando comida? Ou então é difícil pegar no sono quando você está tenso e estressado? Você consegue dormir por volta, em média, de 7 horas por noite? O sono irregular, ele atrapalha o ciclo do cortisol, que é o hormônio do estresse, aumentando o estresse e afetando o nosso apetite. Então, quando se está estressado, você procura alimentos mais adocicados e mais gordurosos. Você já percebeu isso? Alimentos mais adocicados, mais gordurosos vão nos levar ao ganho de peso. Você identificou alguma dessas situações? Esteja atento, observe. As mulheres são mais propensas a comer por estresse, porque elas buscam uma forma de consolo, isso é comprovado cientificamente. E os homens, eles são mais propensos a recorrer ao álcool, cerveja, e também a comida, mas principalmente ao álcool, para ajudar é uma forma de lidar com o estresse de uma forma mais fácil, né? Uma seguidora, por falar nessa forma de lidar com o estresse, me mandou uma pergunta ontem, né, para essa live, dizendo que como lidar com a oscilação de humor
no período pré-menstrual, por exemplo, que é uma questão hormonal que nós mulheres passamos, né? A variação do ciclo menstrual tem efeito direto no nosso estado emocional, no nosso humor, principalmente. Isso é chamado de transtorno disfórico, que são os sintomas emocionais e as alterações comportamentais ao longo, que está relacionado ao estado depressivo e ansiedade ao longo do ciclo menstrual. Algumas mulheres mais, outras menos, mas existe esse efeito sim. E você precisa conhecer como as suas emoções mudam ao longo do seu ciclo. Você precisa se entender quando essa oscilação estiver acontecendo, né? Ter essa clareza é o primeiro passo para lidar com isso e ajuda demais, inclusive, a estabelecer um autocontrole, estabelecer estratégias nutricionais para esses dias. Se você tem clareza de que o que você está sentindo é hormonal, é esperado e que vai passar, vai ficar bem mais leve, não é? Você pode, inclusive, se antecipar aos sintomas. Então, você já sabe que no período pré-menstrual você fica mais estressada, mais ansiosa, mais irritada. Então, você pode ter estratégias que diminuem a irritabilidade, por exemplo, comer alimentos mais ricos em magnésio, né, em triptofano, que vai aumentar a sua serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer. Olha só, peixes, ovos, nozes, leguminosas, grão de bico, semente de abóbora, levedo de cerveja, linhaça, aveia, o chocolate amargo, ajudam muito nesse processo. Então, se você sabe o período, como você fica, qual o seu estado emocional nesse período, você pode usar desses recursos. Caprichar na atividade física, evitar o café, evitar bebidas à base de cafeína por pelo menos 2 semanas antes do período menstrual, pode fazer muita diferença no seu humor, porque a cafeína aumenta a ansiedade, aumenta o nervosismo, a insônia. Reduzir o consumo de álcool também pode ser útil, né? Porque o álcool é, de certa forma, depressivo. Evitar os doces, refrigerantes e alimentos açucarados de uma forma geral, especialmente na semana anterior à sua menstruação, pode ajudar a aliviar esses sintomas de oscilações de humor, né? Associadas à flutuação da sua glicemia, concentração de açúcar no seu sangue. Quando a serotonina cai nesse período, a mulher sente compulsão por doce. Isso nós sabemos, ela fica mais depressiva por causa da baixa serotonina e fica com maior vontade de comer açúcar. Porque o açúcar libera endorfina, substância que transmite essa sensação de bem-estar. Só que a endorfina também pode ser produzida pelo nosso corpo a partir da atividade física. Então, olha que maravilha, você já sabe que no período pré-menstrual você vai ter uma queda de serotonina, então que tal dar aquela caprichada na atividade física, seja no número de vezes na semana, ou na intensidade da atividade física que você está fazendo? Isso para que o seu emagrecimento não seja afetado nesse período, principalmente, ok? Então, esse é o recado para as mulheres. E é importante lembrar, falando agora de uma outra questão, é que a obesidade é uma condição inflamatória. Nosso corpo fica em estado inflamatório, como se fosse um estado de alerta. E a inflamação em si está relacionada à depressão. Olha só, o nosso corpo é formado por volta de 100 trilhões de células. E nós renovamos 50 milhões dessas células todos os dias. Cada célula precisa de, no mínimo, 44 nutrientes diferentes para funcionar adequadamente e manter o nosso equilíbrio físico e emocional. Agora, a população, atualmente, se alimenta com 80%, aproximadamente, de produtos industrializados, cheio de aditivos alimentares e pobre em nutrientes. E o nosso corpo, hoje em dia, tem que lidar com muitos agentes prejudiciais, como a poluição, radiação, agrotóxico, aditivos alimentares e o estresse, né? Então, por tudo isso, nós precisamos cuidar ainda mais do que nós comemos, porque o nosso corpo está se renovando
está precisando desses nutrientes e, ao mesmo tempo, está sendo exigido, está recebendo agentes prejudiciais. Isso vai interferir no nosso estado emocional. Tudo que nós comemos traz consequências para o nosso corpo e para as nossas emoções. Consequências boas ou ruins. Um exemplo claro disso, né, onde a qualidade do que a gente come afeta as nossas emoções. O famoso glutamato monossódico. É aquele salzinho usado muito na culinária chinesa e japonesa para realçar o sabor dos alimentos, né? O molho shoyu é riquíssimo em glutamato monossódico, salgadinhos de pacote, muitos produtos industrializados contêm esse aditivo químico para melhorar o sabor, para tornar o produto mais interessante. E acontece que o glutamato monossódico, lá no nosso cérebro, é uma substância neurotóxica que excita os nossos neurônios negativamente, prejudicando as nossas emoções. E tem estudos mostrando que pacientes com depressão têm altos níveis de glutamato no cérebro. Então, veja como é importante cuidar da qualidade da alimentação, para também trazer esse efeito nas nossas emoções. Então, qual a solução para a gente lidar melhor com essas situações emocionais, com essas percepções que a gente vai tendo no dia a dia, do quanto a gente come não para satisfazer a fome, ou o quanto a gente não consegue perceber a fome e está comendo no automático? Para lidar com as emoções, você precisa focar no que realmente está sentindo. E você vai sentir isso observando o seu corpo. E para isso, nós precisamos aprimorar a nossa consciência. Freud disse que a cura é possível quando se traz à luz aquilo que está reprimido, aquilo que está escondido. E a psicoterapia pode e deve te ajudar mesmo nesse processo. Porém, só trazer à luz não basta. Nós precisamos concordar com o que nós vemos. Precisamos concordar com o que sentimos, com a realidade como ela é ou como ela foi, sem lamentar que tenha sido assim ou assado, ou sem querer que tivesse sido diferente. Então, aprimorar a consciência passa por esse processo. E muitas pessoas que estão acima do peso perderam o contato com o próprio corpo. Primeiro porque para de se olhar, não quer mais se perceber e vai levando a vida no automático. Relutam em avaliar as suas próprias emoções, têm receio do que pode encontrar. Vocês já viram isso? Assim, algumas pessoas têm receio, por exemplo, de ir numa sessão de psicoterapia porque não sabe o que vai ser encontrado lá, o que vai perceber, o que vai identificar. É realmente, de certa forma, desafiante, né? É preciso realmente ter coragem. Então, estou aqui para te convidar a exercitar a consciência, a olhar para o seu corpo, olhar para dentro de você, para que as suas emoções não te levem a comer, mas que as suas emoções te ajudem a cuidar da sua alimentação de forma positiva. Para exercitar a consciência do seu corpo, você precisa voltar-se para o seu interior, né? Sintonizar-se com as suas sensações físicas, cada uma delas. Por exemplo, sentir os pés no chão, a sua respiração, se conectar com o seu corpo. Isso é exercitar a consciência do corpo, mas nós precisamos também exercitar a consciência das nossas emoções. E para isso, você pode tirar um momento, fechar os olhos, sentir o seu coração bater, por exemplo, né? E perceber como você se sente emocionalmente naquele momento, sem julgamento, né? Sem julgar, sem querer explicar esses sentimentos, apenas perceber. E por que eu digo exercitar essa percepção, exercitar essa consciência? Porque isso é algo que deve ser feito constantemente ao longo do seu dia, ou pelo menos, por exemplo, antes das refeições. É um exercício, porque deve ser sistematizado, até que se torne automático, até que se torne natural. Nós vivemos atualmente com um pensamento acelerado,
com um pensamento sobrepondo o outro. Então, você começa a desenvolver um raciocínio, de repente já mudou, já estou pensando em outra coisa, quanto mais as percepções daquilo que sentimos. Então, nós precisamos separar um tempo para entrar em contato, para se perceber, para que isso se expanda, né, para que a gente consiga fazer isso cada vez mais de forma natural, para não acabar buscando na comida as respostas que você deveria encontrar dentro de você mesma. Nós vivemos anestesiados, passando por cima dos sentimentos, das nossas emoções. Muitas vezes nós não queremos olhar para isso. Por isso é importante ter esses momentos de exercício mesmo, de exercitar a consciência. Você já experimentou, por exemplo, se perguntar, olhar para você, se perceber e se perguntar assim, como vai? A gente pergunta para tantas pessoas, né, como vai? Como vai? Mas e para você mesmo? Você já disse para você mesmo, olha, te desejo todas as bênçãos, tenha sorte nesse dia, né? Você tem um momento só seu, pelo menos um momento no dia em que você vai encontrar com você, olhar para dentro de você mesma, perceber o seu corpo, o que ele diz para você, as suas emoções. A prática disso vai te deixar mais conectado, mais leve. Quanto mais leveza você trouxer para a sua vida, mais fácil será o emagrecimento. O que não quer dizer que você não vai ter problemas, não vai ter desafios, não vai ter momentos de tristeza. Isso vai acontecer, claro. Mas você vai estar conectado com você de tal forma que você vai saber lidar de forma saudável com isso, de forma que não prejudique a sua saúde. Você vai saber o que está no lugar, né? Onde deve ser o lugar de cada coisa. E não colocar uma coisa em cima da outra, comida substituindo emoção. Você vai conseguir, por exemplo, ser um pouco mais livre para cuidar da sua alimentação, porque você vai estar presente, observando o que realmente o seu corpo necessita. Você vai conseguir enxergar um caminho para uma alimentação mais leve, um padrão alimentar mais gentil e com mais respeito ao seu próprio corpo. Então, vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo o que eu quero mostrar para vocês, o caminho que eu quero que vocês percorram de se perceber, de autoconhecimento e autoconsciência. Veja o que você aprendeu até o momento. Se você está com fome, com necessidade de comer, ainda que seja uma fome emocional, e você já identificou que é uma necessidade que precisa entrar em contato e saber exatamente o que é, a partir de agora você não vai ignorar e passar por cima dessa emoção. Você não vai encobrir essa emoção se enchendo de comida, se enchendo de chocolate ou de sorvete, de cerveja. Você agora já sabe que cada coisa deve ter o seu lugar, deve estar no seu lugar. Então você olha para isso, concorda com isso e dá o seu lugar. Para isso, você vai seguir algumas instruções que eu vou te passar agora sobre o que é uma boa estratégia na alimentação para te ajudar dentro desse processo de consciência, de ter uma alimentação mais leve e mais prazerosa. O principal, que eu digo assim, que se fosse dizer o que é o mais determinante na alimentação saudável, para ajudar você a manter-se em equilíbrio com relação, principalmente, à quantidade de alimentos que você vai ingerir, é o seguinte: envolva-se com aquilo que você deve comer. Então, sabe aqueles alimentos que devem fazer parte do seu dia a dia para você emagrecer, para ter saúde? Você consegue lembrar aí de um monte de alimentos, né? Ah, isso é saudável, isso deve fazer parte do nosso dia a dia, né? Eu não vou falar disso aqui agora, nós vamos falar disso numa outra live, mas o importante é que, na verdade, todo mundo sabe o que deve comer. Então, esses você deve incluir, distribuir nas suas refeições ao longo do dia. Então, os alimentos saudáveis, né? Vegetais,
frutas, os grãos integrais, proteína de boa qualidade. Você vai escolher os que você mais gosta, os que estão mais acessíveis a você, por exemplo, e se rodeie deles. Se envolva com esses alimentos. Porque assim, quando vier a fome, quando chegar a hora de comer, são esses alimentos que serão a sua primeira escolha, porque serão eles que estarão mais próximo de você. Você, então, vai se programar para comer em primeiro lugar esses alimentos, esse tipo de alimento, com consciência e com presença. Então, você está lá com fome, não importa se é uma fome emocional, se é uma fome física, você vai olhar para isso e perceber. Ok, eu preciso comer. Então, você vai comer esse grupo de alimentos saudáveis, que são favoráveis para o seu emagrecimento. Depois que você se satisfez com esses alimentos, depois que você garantiu para o seu corpo aquilo que o seu metabolismo precisa através dos alimentos mais nutritivos, a partir daí você pode fazer o exercício de perceber o quanto mais você precisa comer. Será que você realmente precisa lançar a mão de algum outro alimento que talvez você estivesse desejando anteriormente, antes de começar a comer esses alimentos? Então, é esse exercício que nós precisamos. Então, se conectar com você mesmo, identificar o que o seu corpo está te mostrando, se é fome fisiológica, se é fome emocional, se é alguma emoção que está precisando ser trabalhada, identificada, né? Talvez você esteja ignorando, talvez esteja nem querendo olhar para isso, mas o seu corpo está gritando por isso. É importante que você tenha esse cuidado, esse respeito com você mesmo. Enquanto você não parar para olhar para isso, você provavelmente vai continuar colocando as coisas no lugar. Porque não é possível viver de forma instável emocionalmente. Nós, de alguma forma, vamos buscar a estabilidade. E é nessa hora que muitas vezes a gente lança mão dos alimentos que são engordativos. Ok? Muito bom. Muito bem, pessoal. Quero saber agora se vocês têm alguma dúvida. Quais são as perguntas que temos por aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook. Ok, vamos ver aqui no YouTube. Ó, o pessoal do YouTube tá a todo vapor aqui. Muito bem, pessoal. Ok. Acho que o meu hipotálamo não funciona. Funciona sim. Todos nós temos um hipotálamo funcionante. O que às vezes não funciona é a nossa conexão com o nosso corpo para perceber, né, os sinais que o nosso corpo está dando. Nós vivemos tanto no modo automático que os sinais vêm e a gente não percebe. Então, o desafio que eu trago para vocês é parar para se observar, ok? Ok. Vamos ver aqui com o pessoal do YouTube. Ó, tem gente dizendo assim, sim, eu sinto uma sensação como se fosse um buraco na barriga. É exatamente isso, é o corpo gritando, né, dizendo, tem um vazio aqui que precisa ser preenchido, tem algo que precisa ser olhado, né. Sim, exatamente, tenho muita mudança de peso conforme o meu estado emocional. É isso aí. É sinal, Lucilene, que tem algo aí que precisa ser olhado, mas busque as soluções, busque as alternativas alimentares para esses momentos que você já identificou, em que as emoções te sequestram, por exemplo, te anestesiam, e aí você começa a comer aquilo que não deveria e te leva a ganhar peso. Então, se você já observou um padrão
que, de acordo com um certo tipo de emoção, você se comporta comendo certo tipo de alimento, ou entra num transe e não consegue parar de comer, você pode se antecipar, você pode identificar que emoção é essa, né? Busque ajuda, você mesma se percebendo, olhando para dentro e percebendo que emoção é essa. A gente não precisa explicar, é apenas perceber e dar um lugar, olhar para isso, ao invés de ceder ao impulso de comer de imediato. Coloque cada coisa no seu lugar. Procure lidar com essas emoções de alguma outra forma. Sabe, como eu disse, nós somos seres relacionais, então vamos buscar ajuda de amigos, mãe, pai, irmãos, psicoterapia, atividade física ajuda muito também. Estou usando a comida na ansiedade. Então, se você já sabe que tem esse padrão, Edileia, nos momentos de maior ansiedade, você precisa ter recursos para te ajudar. E entender de onde vem essa ansiedade. A ansiedade, geralmente, pessoal, é excesso de pensamento. Excesso de coisas aqui na mente. Por isso que é importante aquele momento que eu disse para vocês, momento de você com você mesmo, de perceber o seu corpo. E os pensamentos que estão rondando aí a sua mente, que te trazem ansiedade, esvazie. Esvazie, existem técnicas para isso. Uma boa técnica para esvaziar a mente desse tanto de pensamento é descarregar no papel. Então, pega um caderninho, um papel, um bloco de notas e começa a colocar no papel tudo que você está pensando, que está te preocupando, que você tem para resolver e esvazia a sua mente. Eu chamo de descarrego mesmo, né? Porque isso te traz um certo alívio, isso te traz uma clareza daquilo que está te trazendo angústia, que está te deixando ansiosa, ok? Evite a cafeína, evite os alimentos que são estimulantes e procure dormir muito bem. Faça tudo que for necessário e possível para que você durma melhor. Isso vai te ajudar no emagrecimento, vai te deixar mais estável emocionalmente. Muito bem. Então, a gente olha para a emoção e faz o quê? A gente olha para a emoção, percebe, dá um lugar para ela. Talvez não é de imediato que a gente consegue isso, mas é no exercício, no dia a dia. Em algum momento uma ficha cai, ou essa emoção como se não é que vai embora, ela vai se dissolvendo porque você olhou para ela. A única coisa que a gente não pode fazer, não deve fazer, é negar, virar as costas, fingir que não existe, porque assim dessa forma não há solução, tá bom? Então, o que eu proponho aqui não é você explicar de onde vem, por quê, não. Isso talvez é lá na psicoterapia, com uma ajuda profissional, ok? Estão perguntando se o emocional atrapalha na dieta. O emocional atrapalha totalmente na dieta. É isso que nós dissemos aqui o tempo todo, né? O quanto as nossas emoções atrapalham a nossa dieta, porque atrapalham se a gente não der lugar para essas emoções, claro, né? Só se a gente colocar comida para satisfazer alguma necessidade emocional, ou seja, para cobrir alguma insatisfação, vai atrapalhar demais. E nós fazemos isso com mais frequência do que a gente imagina. É só entrar no modo automático que a gente já está fazendo. Então, onde está a solução? Presença. Antes de comer, perceba o seu corpo. Respira. Ok? Gente, nós fazemos isso em frações de segundos. Não é para fazer uma meditação antes da comida. Não. Frações de segundos. Sentou com um prato de comida, respira. Acalma os pensamentos. Volte-se para o seu corpo. Escuta o que o seu corpo está te dizendo. Será que você não precisa dar uma desacelerada primeiro, antes de começar a comer? Tomar um banho quando chega em casa, antes de ir jantar? Ok? Esse é um caminho, tá bom?
Aí, ó, Edileia, sinto uma ansiedade terrível, acabo descontando na comida. Então, para lidar com a ansiedade, é esse processo de buscar ouvir, né, o que está nas suas emoções, no seu corpo, evitar os alimentos que são estimulantes, né, como eu disse aqui, a cafeína, todo tipo de alimento que te acelera, aumenta a ansiedade. A idade dificulta na dieta. Se a idade dificulta na dieta, pode dificultar. Se principalmente você não pratica atividade física, né? Tanto porque não é o tema da nossa live, mas explicando rapidamente, à medida que os anos vão passando, em que a gente vai envelhecendo, não sei a idade de quem me perguntou, mas o idoso, por exemplo, tem absorção de nutrientes comprometida, então absorve menor quantidade de nutrientes, isso vai interferir totalmente no metabolismo, mas o principal aqui, com relação à idade, para o emagrecimento, é a massa muscular. Por isso é tão importante fazer atividade física com peso, com carga. Eu gravei um vídeo, tem um vídeo meu explicando exatamente sobre isso. O título eu posso deixar aqui na descrição para vocês, tá? Que vídeo que é esse, que é onde eu explico a importância da massa muscular para aumentar o nosso metabolismo basal, de forma que a gente consuma mais caloria, gaste mais gordura como fonte de energia. Isso é essencial, principalmente para nós mulheres, porque a nossa perda muscular é um pouquinho maior do que a dos homens, tá? Às vezes como sem sentir fome. Quando vejo, já comi. O que é isso, Celeste? É falta de presença. Então, procure fazer esse exercício de percepção, de consciência do corpo, principalmente antes de comer. Então, olha só, se você já percebeu que no final do dia, por exemplo, você chega em casa e tá naquele transe, naquela loucura por comida, para tudo. Vai beber água, toma um chá de camomila, toma um banho, como eu disse. Se você já observou um padrão, e é importante que você detecte esse padrão que você tem, crie as estratégias necessárias para te ajudar nisso. Ok? Se dança ajuda, sabe em quê? Nas emoções, na socialização. Sim, muito bem-vindo. Qualquer forma de atividade física, principalmente dança, com música, com gente, né, com movimento, isso vai sim aumentar suas endorfinas, vai te trazer melhor humor, bem-estar, e isso vai ser totalmente favorável para o seu processo de emagrecimento. Irislene, ansiedade de novo, né, gente? Eu vou me programar para trazer um conteúdo para vocês, para a gente vir aqui numa live conversar sobre ansiedade. Eu tenho visto que é algo bem que a sociedade, né, os seres humanos, nós humanos hoje em dia, vivemos em ansiedade. Então, nós precisamos realmente conversar sobre isso, como lidar com isso, ou como evitar esse estado de ansiedade. Ok? Muito bem, agora deixa eu ver aqui no Instagram. Adriana, 42 anos, foi você que perguntou, Adriana, sobre... Foi, né? Ok. 42 anos é uma idade que a gente já começa a perder massa muscular. Então, precisa fazer musculação, gente. Mulheres, as minhas pacientes todas. Para quem pergunta para mim, é musculação. Exercício com carga. Por que faço dieta e não perco peso? Pode ser emocional? Viviane, eu acho, né? Viviane, é difícil de eu responder para você assim, sem mais informações, mas pode sim, pode ser emocional, por tudo que a gente conversou aqui, por todos os fatores, né? Já aconteceu de eu ter pacientes onde eu pergunto quanto come, né, para identificar onde que está na alimentação a questão do ganho de peso, onde está o excesso, talvez, que a pessoa está comendo, e muitas vezes a pessoa diz que está comendo pouco,
tá? E aí, muitas pessoas pensam, tá mentindo. Claro que a pessoa tá acima do peso desse tanto e não tá comendo nada. Claro que tá. Mas sabe o que que acontece? Às vezes tá comendo e não está percebendo. É muito frequente, gente, no consultório eu perguntar para a pessoa, quantas colheres de arroz você costuma comer no almoço? E a pessoa não sabe. Quando eu coloco as colheres na frente dela, na mesa, para ela me mostrar quantas colheres, ela não sabe nem imaginar quanto. Isso é falta de presença, isso é falta de percepção. Claro que nós comemos muito intuitivamente, mas não num estado anestesiado, tá bom? Então, essa questão emocional afetar no ganho de peso, Viviane, né? Se for Viviane ou Vivian, observe isso, tá bom? Vamos ver aqui. Quais são os alimentos, Maria do Amparo? Será que foi aqueles que eu já respondi? Quais alimentos? Bom, eu falei aqui sobre alguns alimentos, né, que melhoram a tensão pré-menstrual. É uma nutripsicóloga. Gente, deixa eu esclarecer sobre vocês. Eu sou uma nutricionista que estudou e estuda muito sobre comportamento, sim. Sobre psicologia, sobre emoções, sim. Sabe por quê? Primeiro, é impossível separar mente, emoção, físico. Físico e psíquico estão totalmente ligados, não tem jeito de separar. E tudo que acontece no físico, primeiro aconteceu no psíquico. Então, como eu, como nutricionista, vou tratar o corpo de alguém, a saúde de alguém, sem entender o psíquico? Não é? Nós estamos aqui falando de questões emocionais que afetam totalmente a saúde. Vai afetar diretamente que tipo de alimento nós estamos ingerindo. Então, eu estudei muito e continuo estudando, sim, comportamento, padrões de comportamento, as constelações familiares, os sistemas familiares, a força do nosso inconsciente em tudo que fazemos, né? Por muitos anos, eu trabalhei com apenas, entre aspas, dieta, prescrevendo dieta para as pessoas. Mas há muitos anos eu percebi que dieta não é suficiente. A dieta em si não é capaz de transformar a pessoa. Nós precisamos além, precisamos cuidar das emoções, da alma, e isso está totalmente ligado à nossa alimentação. Agora, se você precisa tratar de questões psíquicas, você precisa de um psicoterapeuta. E eu faço muito esse encaminhamento, ok? Muito bom. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tema para outra live, né? Ok. Bem, obrigada, Joselita. Pois é, preguiça de fazer exercício. Gente, essa é uma questão que não tem jeito. Tem que começar. Atividade física é começar. Os primeiros dias são enjoadinhos, a gente não quer, o corpo reclama, é chato mesmo. Mas com o tempo, seu corpo agradece de tal forma que você quer ir de qualquer forma, de qualquer jeito, você quer ir fazer, tá? Então vale a pena vencer essa primeira etapa aí do desconforto, da preguiça, da falta de hábito. Aliás, não vale a pena não. É essencial em todos os aspectos na sua vida, cada vez mais, tá? Cada vez mais, porque a cada dia de vida em que a gente está envelhecendo, isso vai ser mais determinante para a nossa saúde, para o emagrecimento, para o nosso bem-estar. Muito bem. Ok, acho que é isso. Comer é bom demais, eu concordo. Comer é bom demais, comer é vida. Olha como a natureza, Deus é perfeito com a gente, né? Comida, comer é essencial para viver.
Não há como manter vida sem alimentação. E Deus fez o ato de comer algo que é uma das coisas mais prazerosas que temos na vida. A questão é que muitas vezes nós tornamos esse ato de comer, essa alimentação, prejudicial para a nossa saúde. Então fica aí mais uma reflexão para você. Que escolhas você tem feito para cuidar da sua vida, da vida que você recebeu para cuidar? Para cuidar do corpo que foi entregue nas suas mãos enquanto você estiver vivo. Ok? Não dá para viver no automático, do jeito que der, deixar a vida me levar. Não. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. E somos nós que vamos colher as consequências dessas escolhas. Então, cabe a nós, né? Lançar a mão dos recursos que temos, e temos tantos recursos hoje em dia para nos ajudar nesse cuidado, não é verdade? Eu estou aqui, ó, por exemplo, estou aqui falando com vocês, ensinando algo tão precioso, e há tantos outros recursos disponíveis para nós hoje em dia. Então, vamos usar, vamos agradecer por termos tudo isso, ok? Vamos encerrar. Semana que vem nós estaremos novamente aqui, na quinta-feira, às 19h30. Nós vamos falar sobre onde que está o tema da minha próxima live. Bom, depois eu mando para vocês, tá bom? Não é isso aqui. Mas, enfim. Bom, nós vamos encerrar, mas deixa aqui para mim, manda para mim direct, coloca aqui no YouTube também, quem está no YouTube, no Facebook. Deixa para mim seus comentários, o que vocês acharam dessa live, se tem sugestão de temas para os nossos próximos encontros, tá bom? Beijo grande, me sigam lá nas redes, estou publicando conteúdo quase todos os dias, para que a gente caminhe nesse processo de emagrecimento com prazer, com leveza, com saúde, com liberdade, né, cuidando das nossas emoções. E eu conto com a ajuda de vocês também nesse processo. Combinado? Boa noite e a gente se vê na próxima oportunidade. Semana que vem, no mais tardar. Tchau, tchau.